Eu acho tão linda essa passagem e convido você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram-no. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Vamos falar um pouco dessa história? Deixar a Bíblia aqui, nesta mesa. Vou conversar com vocês a respeito dessa história. A gente começa essa história com a descrição desta pessoa que está, de uma maneira especial, buscando a Jesus. Veja o quadro, como é descrito este homem. Era um homem cego. Para você ter uma ideia, ser cego naquela época era muitas vezes pior do que ser cego hoje. Por muitas razões, mas a principal e a pior razão era que naquela época uma pessoa cega, ela era discriminada. Aquela sociedade olhava com muita desconfiança uma pessoa cega. Eles entendiam tratar-se de uma espécie de karma. Se essa pessoa nasceu assim, então deve ser porque em outra vida aprontou. Então, tal pessoa era tida e vista pela sociedade como uma pessoa maldita e, portanto, era discriminada. Veja que numa outra ocasião os próprios discípulos de Jesus parecem refletir um pensamento parecido com esse. Quando se deparam com um cego de nascença, a pergunta dos discípulos para Jesus, discípulos que naquela oportunidade ainda eram muito ignorantes. Eles estavam revelando a cultura da sua época. Eles olharam para um cego de nascença e perguntaram para Jesus: Jesus, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Ele, em outra vida, ele, de alguma outra maneira, porque nasceu assim, ou os seus pais. Veja a ignorância dos discípulos refletindo essa ideia de karma, essa ideia que faz com que as pessoas comecem a olhar de maneira discriminada. Já não basta o infortúnio, já não basta todas as limitações, todas as dificuldades, e ainda ter que lidar com gente que vai olhar para você suspeitando de que você esteja debaixo de uma maldição e que de alguma maneira mereça estar passando pelo que está passando, ou pelo seu próprio pecado, ou pelo pecado de outros antepassados. Olha que coisa. Então a primeira coisa que nós vemos aí é que ele era cego.
Segunda coisa, mendigo. Mendigando sozinho. Gente, talvez o fato de estar ele só seja pior do que a própria cegueira em si. Se existe uma coisa triste neste mundo, é o abandono, é a solidão, é não ter ninguém. Veja que ele não tem família, veja que ele está cego e vivendo de pedir coisas, não tem ninguém por si. Outra coisa que a gente observa é que ele está sentado. Quem está sentado é porque cansou de esperar em pé. Quem está sentado é porque está nessa situação há muito tempo. Quem está sentado é porque também de alguma maneira acomodou-se àquela situação, ou por falta de oportunidade, ou seja lá por que for. O fato de estar sentado é notório, indica passividade, indica conformismo, indica entrega de si mesmo àquele infortúnio, vivendo cego, sozinho, mendicando e mais que isso, assentado. E diz o texto, uma outra observação a ser feita, à beira do caminho. Esse homem está à beira do caminho, não apenas fisicamente, ele está à beira do caminho socialmente, ele está à margem da sociedade. O mundo está passando pelo caminho e ele está à margem. Ele está esquecido, ele está marginalizado, ele está solitário, ele está cego, ele não tem trabalho, ele precisa implorar uma esmola. Esse é o quadro. Naquela sociedade esse homem era estigmatizado, ele era como que um João ninguém, um homem à margem, um pedinte, um João ninguém. Mas repare bem, ainda que o mundo o desprezasse, e nós vamos ver que os próprios discípulos de Jesus vão cometer um grave erro em relação a esse homem, vão discriminá-lo também. Alguém desprezado pelo mundo, desprezado pela sociedade, um João ninguém aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus, esse homem tem um nome que é mencionado nas Escrituras Sagradas. Isso não é indício de um cuidado, de uma atenção? Este homem que não tem valor algum para aquela sociedade, hoje nós estamos falando da sua história e podemos mencionar o seu nome porque houve um cuidado da parte de Deus e do Espírito Santo. Ele é alguém, ele é alguém. Ele é alguém, alguém que Deus chama pelo nome, alguém que Deus conhece, alguém por quem Cristo morreu, alguém por quem Deus deu a sua vida, alguém a quem Deus ama. Ele tem dignidade, o nome dele é citado, não apenas o nome dele, o nome de seu pai também foi citado. Está entendendo? Bartimeu, filho de Timeu, o nome de seu pai. Quando se menciona o nome do pai, provavelmente é para indicar o seguinte: esse homem não nasceu cego por causa do pai, por causa da mãe, não. Está aí o nome do pai dele. Talvez ele não tenha mais pai hoje, e nem mãe, esteja só nesse mundo, lutando contra tudo e contra todos, sofrendo tudo, mas aos olhos de Deus tem um cuidado e vai mudar a história dele, vai mudar a história dele. Esse homem era cego, e sendo cego, nunca viu Jesus porque era cego.
nunca presenciou um milagre de Jesus porque era cego. A única coisa que ele sabia de Jesus era de ouvir falar. A fama de Jesus chegou aos seus ouvidos, mas isso não bastou para ele. Não é interessante isso? Bastou que a fama de Cristo chegasse ao seu conhecimento. Diferentemente de Tomé. Tomé o discípulo, Tomé o apóstolo, depois da ressurreição de Jesus, ainda que os apóstolos Pedro, Tiago, João, a própria Maria Madalena e todos os demais discípulos que até então tinham sido testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, tivessem contado para Tomé da ressurreição de Jesus, Tomé disse assim: eu não acredito em vocês não. Se eu não colocar a minha mão, se eu não colocar a minha mão nas feridas de suas mãos, de seus pés, naquele lugar em que ele foi traspassado por uma espada, por uma lança, se eu não contemplar, tocar, de maneira alguma crerei. E Jesus se apresenta a ele e diz: Tomé, agora toca. E ele tocou, conferiu: sim, tu és um Deus tremendo. Mas Jesus disse para ele: porque você viu, você creu, mais bem-aventurado é o Bartimeu, que não viu e creu. E todos aqueles que a semelhança de Bartimeu hoje, você que está aqui hoje, eu, que nunca vimos a Cristo, que não somos testemunhas oculares, mas de ouvirmos falar, assim como Bartimeu ouviu falar, mas nós nos apropriamos pela fé, pela confiança, uma fé que nos dá confiança na pessoa de Jesus Cristo, e clamamos e buscamos a sua presença. Benditos, muito mais benditos os que não viram e creram. Nós somos da turma do Bartimeu, não é não? Na turma do Bartimeu. Ele é um exemplo para todos nós. Tomé não é exemplo para qualquer um de nós, mas este Bartimeu tornou-se um exemplo de fé. Veja que ele clama, e clama todo vapor, clama com toda intensidade. Ele grita, sabendo que Jesus está passando, ele não perde a oportunidade, ele não deixa para depois, ele não adia nada, é ele, e está passando, e ele grita e clama: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Ele apresenta para Cristo um título messiânico. Ele professa a fé de que Jesus era o Messias esperado, o Cristo. E você vai ver o tamanho da fé dele mais adiante. Porque quando ele começa a clamar, os discípulos de Jesus o repreendem duramente. Duramente. Ei, por que incomodas o mestre? Quem você pensa que é? Por que você incomoda? Você não é ninguém, você não é uma pessoa importante. Como é que você ousa invocar o nome desta pessoa tão importante, tão digna que é Jesus? Você está atrapalhando a caminhada dele, ele está com pressa, ele tem mais o que fazer. Ele tem coisas muito mais importantes a fazer do que dar atenção para você. Os discípulos, podemos imaginar quem? Pedro, João, Tiago, Judas. Os discípulos de Jesus, entendendo estarem prestando um serviço a Jesus, protegendo do incômodo deste pedinte, deste João ninguém, incomodando o Cristo Mestre. Os discípulos pisam na bola várias vezes neste capítulo 10. Esse capítulo 10, se você observar bem, você vai ver que parece que há um tema. Ele revela um dia
na vida de Jesus. Outro dia eu preguei aqui sobre Marcos capítulo 8, que também conta um dia de Jesus com seus discípulos. Marcos capítulo 10 é a mesma coisa. Depois você perceba, conforme vão sendo contadas as histórias, aquelas frases que ligam uma história à outra, que estão ali no capítulo 10, é uma série de histórias, como é que elas estão sendo emendadas, como é que uma história está sendo emendada na outra, e você vai perceber que se trata de histórias que se sucedem no mesmo dia. E é muito interessante que tenham acontecido no mesmo dia, porque parece haver um tema em comum com todas elas. A primeira coisa que você observa aí é que Jesus começa esse dia com as crianças vindo até Ele. Elas vêm, está lendo aí, elas vêm até Ele. E os discípulos, quando percebem que as crianças estão rodeando, tocando em Jesus, fazendo barulho, eles dizem: opa, calma lá. E eles repreendem as crianças. Show, crianças, não incomodem o mestre. Eles sentem sempre que são os guardiões do sossego, da privacidade do mestre. Eles acham que estão prestando um bom serviço a Deus. Para lá, crianças. E Jesus vai repreendê-los duramente. Não as crianças, os discípulos. Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque de gente que é semelhante a elas, é que o reino de Deus estará cheio. Olha, os discípulos precisavam aprender coisas com as crianças, e aprender que crianças que naquela época eram tratadas também de maneira marginal, eram discriminadas, mulheres, crianças, mendigos, cegos, eles eram colocados à margem. Os discípulos revelavam, refletiam toda essa concepção de mundo, todos esses valores. Repreenderam as crianças e foram repreendidos por Jesus. Na sequência, o jovem rico se apresenta diante de Jesus. E os discípulos não repreendem o jovem rico. E pelo contrário, quando Jesus, na conversa com o jovem rico, que é uma conversa cheia de amor, mas também cheia de verdade, diz: olha, uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás a vida eterna, um tesouro no céu. O jovem rico afasta-se triste, porque seu coração estava apegado às coisas deste mundo. Os discípulos ficam assustados. Repare que os discípulos ficam estupefatos diante daquilo que eles estavam presenciando. Como é que Jesus trata e desperdiça e praticamente perde um membro como este, que tanto poderia contribuir para a nossa congregação? Os discípulos revelam os valores desse mundo. Show, crianças, cala a boca, mendigo. Ei, cego, não é bem assim não. Jovem rico, não é bem assim não. Vem cá, vamos conversar. Acho que Jesus pegou pesado. Acho que ele não queria dizer o que diz. Foi? Eles conversam depois em particular com Jesus e dizem: Jesus, se essa é a condição para ser salvo, quem é que vai ser salvo? Aí ele fala assim: para os homens é impossível, mas para Deus não é impossível não. Para Deus não é impossível não. Vocês vão ver ainda na história, vai aparecer Francisco de Assis, vai aparecer muita gente que vai provar que o seu coração está em Deus e que não está nas coisas desse mundo. E ele pega e diz isto. E os discípulos dizem para ele: Senhor, eis que
tudo deixamos e te seguimos. E Jesus vai dizer: não há quem tenha deixado pai, mãe, bens, casas, que não receba 100 vezes mais já neste mundo, e no porvir a vida eterna. Bom, mas os discípulos têm muito mais a aprender. Na sequência você vai ver 2 deles, Tiago e João, se aproximando de Jesus por uma reunião privada. E nessa reunião privada o que eles vão solicitar? Senhor, no teu reino, que eu e meu irmão Tiago sejamos os primeiros ministros no teu reino. Ah, está vendo aí? O que os discípulos buscavam era a primazia, o destaque, a glória, ser o diferencial, a fama, o poder. O coração dos discípulos era um coração que precisava ser transformado e que estava sendo transformado através da convivência e de todas essas histórias e de todas essas oportunidades que Cristo não perdeu de ensiná-los. Num único dia, quantas lições e lições que se aplicam no mesmo sentido. Os discípulos precisavam perder os seus preconceitos em relação às crianças, perder os seus preconceitos em relação ao mendigo, parar, perder esses valores de que dinheiro, de que poder é o que importa. E os discípulos vão vir de Jesus: olha, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. No mundo em que nós vivemos, as pessoas valorizam estas coisas, mas estas coisas não têm valor aos olhos de Deus. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Você vê nessa história que aquele que estava por cima da carne seca, que estava em primeiro lugar, que chegou com as suas mãos carregadas, que tinha uma lista de serviços prestados, que tinha isso, que tinha aquilo, vai sair da presença de Jesus triste, de mãos vazias. Já as crianças que chegaram diante de Jesus de mãos vazias. Ah, o cego que chegou diante de Jesus só com um problema, de mãos vazias. Esses serão os abençoados, os enriquecidos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. E quem quiser ser o maior, lá no reino de Deus, já sabe qual é o caminho. Olha para a criança: dos tais é o reino dos céus. Porque estão de mãos vazias? Porque não tem uma folha de serviço prestados? Porque como mendigo clamam por compaixão, clamam por misericórdia e não se apresentam diante de Deus como o rico que se sentia também muito justo e que tinha uma folha de serviço prestados, que achava que poderia conquistar por mérito próprio um lugar no reino de Deus, e vai sair dali triste, cabisbaixo, porque de alguma maneira descobrirá que aquilo que ele supunha ser seu grande amor por Deus não era tão grande assim, que o seu Deus era outro, que o seu coração estava apaixonado, escravizado, possuído por um outro Deus que se chama Mamon. É esse um grande ensino do capítulo 10. Os discípulos repreenderam o cego, mas outro ensino que nós temos aqui é que, perceba o seguinte: o cego buscou a Jesus, só que no meio do caminho deparou-se com aqueles seguidores mais íntimos de Jesus, chamados discípulos e até mesmo apóstolos, e de repente houve como que neles uma barreira, um empecilho, uma pedra de tropeço. Os discípulos serviram como que espantalhos do Evangelho, afastando, afugentando, separando as pessoas de Jesus. Eu nem vou perguntar,
se alguém aqui começa a se identificar com essa história do mendigo. Porque eu temo que as mãos vão começar a se levantar uma após outra. Em outras palavras, quando fomos à igreja, quando fomos buscar a Jesus, será que aqueles que deviam ser os mediadores, os evangelizadores, os acolhedores, os exemplos, os que nos carregam, os que nos ajudam, os que nos levam à presença de Jesus, em vez disso, quantos não foram aqueles ou aquelas que se interpuseram entre nós e Jesus, e em vez de facilitar o nosso acesso a Cristo, eles serviram de estrupício, de pedra de tropeço, de espantalhos mesmo, na casa de Deus. Quantos escândalos! Eu posso testificar de um caso, de 2 casos, de 3 casos pessoais. Quando eu cheguei para a igreja para valer, quando meu coração estava apaixonado por Jesus, era líder da mocidade aprontando comigo. Era o outro escandalizando. Era mais um outro adiante falso profeta. Era mais um outro adiante isso e aquilo outro. Quantos casos! Mas graças a Deus que ainda existe gente boa, discípulo fiel, não é não? Ah, mas tem gente que desiste do caminho, tem gente que desiste de Jesus, por causa das pedras de tropeço, dos escândalos, dos crentes fracos. Não estou dizendo apenas gente que não é crente, porque ali eram discípulos que ainda não estavam prontos, discípulos que tinham preconceitos, discípulos que estavam em processo, e que na sua carnalidade aprontaram. Mas Jesus não desistiu desses também, e foi tratar com eles para corrigi-los. Mas o que esse Bartimeu nos ensina, porque ele tem nome, ele tem uma família, a situação dele é desgraçada. Circunstancialmente, não sabemos o que é que o levou a tal infortúnio, mas esse homem teve um pai, foi uma criança, precisa de misericórdia, de graça, e de repente a igreja não acolhe, repreende, afasta, mas ele não desiste do Senhor. Decepcionado podia estar com um ou outro, mas ele não generalizou. Ele não generalizou. Ele não disse tudo é farinha do mesmo saco. Ele não se decepcionou com Cristo, pelo contrário, gritou mais alto e buscou a Jesus. A gente lembra do Zaqueu, porque Zaqueu, quando quis ver a Jesus, se deparou também com uma multidão como empecilho entre ele e Jesus. O que fez ele? Subiu numa árvore. Essa árvore representa a igreja, ou membros da igreja, ou gente que serve para a gente de ajuda, de apoio, que nos eleva, que nos possibilita enxergar e nos aproximar de Jesus. E o cego e o Zaqueu nos ensinam a não desistir. Você não tem desculpa se você se deparou com uma pedra de tropeço. Não pensa que você vai apresentar isso como desculpa e que isso vai valer. Porque nós temos contra você o Bartimeu, contra você o Zaqueu. E eu estou aqui também para dizer que eu também me deparei com pedra de tropeço. Mas eu gritei mais alto e me apeguei a Jesus e não olhei para trás. Está entendendo? Então para de desculpa. É um sujeito, é uma pessoa, é um grupo, mas não é o Senhor Jesus, e nem todos os que são de Cristo. Ainda tem muita gente verdadeira, sincera nesse caminho, que pode servir de árvore para você. Não é tudo farinha do mesmo saco não. Você se depara com Judas Iscariotes, pensa, Pedro deve ser do mesmo jeito. Não, calma lá, vamos separar o joio do trigo.
Ele insistiu e foi recompensado. Ele não desistiu e alcançou a bênção. Ele buscou com insistência, buscou de todo o coração e não foi decepcionado. E Jesus parou para ele, assim como ele parou para Zaqueu, ele parou para o cego. E é interessante que, tendo parado, Jesus não atende a ele de imediato, pessoalmente. Jesus vai pedir aos discípulos, possivelmente aos mesmos que repreenderam, porque Jesus está aproveitando a oportunidade para ensiná-los. Vocês falaram errado com ele, vocês vão voltar lá, eu vou dar oportunidade para vocês se retratarem, voltem lá. Agora, em vez de repreendê-lo, vocês vão dizer diferente. E esse é o recado de Jesus para os seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão bem alto. Esse é o recado, essa é a mensagem que você tem para todo que está caído, para todo que está distante, para todo que está na margem, para todo discriminado, para aquele que está no fundo do poço. Você tem uma mensagem de esperança. E a mensagem que sai agora da boca daqueles mesmos discípulos é uma mensagem diferente. Tenha bom ânimo, tenha esperança, anima o teu coração. Mas não importa a situação, olha a situação dele, como é que ele pode ter bom ânimo? Ele é cego, como ele pode ter bom ânimo? Ele está à margem do caminho, ele está desempregado, ele está solitário. Como ele pode ter bom ânimo? Olha a situação miserável dessa pessoa, como eu posso chegar para ela e levar uma mensagem de ânimo? Você pode, porque você está na autoridade do Filho de Deus, porque Evangelho é boa notícia, em primeiro lugar, para o desvalido, para o caído, para o que está à margem. Tenha bom ânimo, levanta-te, sai dessa acomodação, é hora de ficar em pé, é hora de se mover, a coisa está acontecendo, chegou a tua bênção, Ele te chama. E Ele está chamando e resolveu chamar através dos discípulos. Ele podia chamar diretamente, mas Ele decidiu se valer dos discípulos. E isso é o que acontece nos dias de hoje. É através de mim, é através de você, que o Senhor está chamando outras pessoas. Ele escolheu usar você como um instrumento de boas novas, de salvação. Ele pode salvar todo mundo se Ele quiser, solitariamente, particularmente, pessoalmente, mas Ele decidiu nos enviar, assim como Ele foi enviado. Ele deu uma missão para a gente, e essa missão é uma boa notícia. Tenha bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Ele está chamando. Quem está chamando não é qualquer pessoa não. Quem está chamando é o Criador. Quem está chamando é o ser mais poderoso do universo. Ele tem solução para o teu problema. Ele tem direção para a tua vida. Não precisa ficar nesse marasmo. Não precisa seguir do jeito que está. Tenha bom ânimo, levanta-te. Porque é Ele que está te chamando. Não sou eu não, é Ele. Isso é toda a diferença, gente. Quando Deus te busca, Ele parou para você e Ele está te chamando. E você pode ir lá fora com autoridade para comunicar esta mensagem. Deus está chamando através de você, seus amigos, seus parentes, aqueles que você encontrar pelo caminho. Não tenha dúvida, Deus os amou e enviou você como porta-voz, como evangelista desta grande mensagem. E o cego ouviu das mesmas bocas que a princípio ouviu repreensões, agora ouve essa grande notícia e ele sabe que é o mestre que está chamando. E ele se levanta de um salto. Ele não vacila jamais. Esse cego é maravilhoso. Esse Bartimeu tem muita lição. De um salto pôs-se em pé. Pôs-se em pé. De um salto pôs-se em pé e foi na direção da voz daquele que chamava. E quando se apresentou diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: ei, o que você quer comigo? Por que você me chamou? Lembra que eu falei para ele que este Bartimeu tem fé? O que ele vai pedir para ele? Uma esmola? Não, veja a fé dele. O que ele vai pedir para ele? Um emprego?
Uma companheira, um companheiro, uma casa, um abrigo. O que é que ele vai pedir para ele? A coisa que só Deus pode fazer. Eis a fé desse homem. O que ele pede para Jesus é algo que só Deus pode fazer. Eu quero voltar a enxergar. Só Deus pode fazer isso. Ele tinha muita fé em Deus. E Jesus fala para ele: a tua fé, olha como ele contempla, como Jesus contempla com admiração a fé da gente. Ele diz: a tua fé te salvou. Mas não é a fé em si mesmo, não é a fé pela fé, é a tua fé na pessoa bendita do único, suficiente Salvador, Senhor e Deus e Criador. Mas essa fé é salvadora, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recobrou a visão. E ele que andava à margem do caminho, sentado, agora é visto em pé, andando, animado. Ele estava desanimado, agora está animado. Ele que estava à margem do caminho, é visto agora no caminho, seguindo a Jesus e estrada afora. Porque há uma vida, meus irmãos, há uma vida com Jesus. Tremenda, diferente, maravilhosa, superior. Alegria de estar seguindo o Mestre no caminho, animado. Ele tem uma direção, ele tem um rumo, ele tem uma proteção, ele tem uma bênção, ele tem certeza da vitória. Isso é maravilhoso, isso é o que Deus tem para mim, para você, a despeito da circunstância. Será que a tua circunstância é comparável a dele? Por pior que seja, será comparável a deste homem? Então alegra-te, anima o teu coração, porque você está triste, porque você está cabisbaixo, porque você está duvidando. Clama a Ele, busca, recebe, acolhe e siga-o, porque tem muita vida nesse caminho com Jesus.